Beleza? Então, quando eu vou para conexão vital, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar. De novo. Opa, tudo bem? Meu nome é Eduardo, algo completamente diferente. O cliente vai responder, né, gente? Aqui comigo você não escuta o outro diálogo, né? Mas seria algo mais ou menos assim. Opa, tudo bem, senhora Mônica? Tudo bem, Eduardo. Olha, a senhora entrou aqui no nosso site para ver sobre a sua casa, né? Ela, opa, sim, olha, eu vou te explicar algo completamente diferente. A senhora nunca ouviu essa proposta, tá? E, inclusive, eu tenho poucas vagas para essa oportunidade, para esse grupo que eu vou te pôr agora. A senhora consegue me dar 2 minutos da sua atenção? Opa, Eduardo, consigo sim. Ó, meu nome é Eduardo. Eu me apresentei de novo. Sabe por quê? Eu quero ir fechando portas. E agora eu vou começar. Ó, meu nome é Eduardo, eu sou consultor, gerente, supervisor do consórcio Unifisa. E o que você vai fazer é se apresentar ou apresentar a sua empresa de uma forma modesta e rápida. Olha, a Unifisa está há 42 anos no mercado. Olha, eu já conversei, eu já atendi, eu já completei, eu já contemplei 70 pessoas esse mês. O meu consórcio Unifisa já contemplou 500 mil casas esse ano. Ano passado, nos últimos 10 anos. Olha, a gente contemplou agora no nossa equipe uma pessoa na primeira assembleia. Uma pincelada. Eu vou ter tempo de me apresentar lá para o futuro, mas eu quero dar uma pincelada nisso, que eu vou me dar uma apresentação modesta. A partir dessa apresentação modesta, eu vou criar uma conexão com o meu cliente e o meu cliente ele vai saber com quem que ele está falando, tá? Isso tem na parte do WhatsApp. Isso tem na parte do WhatsApp, onde a gente se apresenta a empresa e apresenta o produto, que isso tem nas aulas, né? Só que no telefone você tem que fazer isso também. Você se apresenta e apresenta o que é, sem apresentar o produto. Olha, a Unifisa está no mercado, tem 42 anos, o meu nome é Eduardo, eu tenho tal, sou pai de família, eu tenho um filho, não sei o quê, eu trabalho, eu não... Basicamente você está falando assim, a minha empresa não é falcatrua e eu não estou aqui para te roubar, tá bom? Porque é isso que o cliente pensa. Então vou lá, olha, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu sou gestor de vendas do consórcio Unifisa e o consórcio Unifisa tem 42 anos de mercado e a gente já contemplou 500 mil pessoas nos últimos 10 anos. Inclusive, uma cliente minha contemplou na primeira assembleia na semana passada. Tá bom? Simples, nada muito cocky, né? Igual fala em inglês, nada muito arrogante e nada muito rápido, prepotente. Não, olha, eu sou o fodão e eu sou cabuloso, se você vir comigo nós vamos contemplar. Não é isso. Não estou falando, garantindo contemplação. É algo modesto, algo que não pareça que eu estou querendo aparecer, mas que eu mostre quem eu sou. Eu mostre em rápido que a pessoa pode me ouvir, pode confiar em mim. Gente, isso faz muita diferença. Faz um atendimento, vocês aí, se tiver algum gestor de venda, faz um atendimento assim e faz um atendimento sem isso. E vê quem que vai sair melhor. Se o cliente vai desligar, qual é a taxa de bloqueio que vocês estão ganhando no WhatsApp, qual a taxa de fechamento. Se tiver algum gestor aí, acompanha. Qual dos seus vendedores estão usando essas técnicas? Como está a taxa de resposta? Como está a taxa de fechamento? Se aumentou o bloqueio? Porque o cliente que está ligando de qualquer jeito, ele vai ter qualquer resultado. Cabe ao gestor filtrar. Então, vamos lá. A gente vai agora às credenciais de forma modesta e depois a gente vai para uma pequena transição do Big Problem. O Big Problem é um grande problema, tenha isso em mente, mas antes de entrar no Big Problem, você tem que fazer uma transição para ele. Como eu faço essa transição com a conexão vital? A conexão vital ela tem 2 fatores, que vai ser, primeiro, as credenciais de forma modesta e depois a transição. Aqui eu tenho o Big Problem. E aqui eu tenho o Snap, que é aquela apresentação que a gente foi. Eu vim de um, eu vou para outro e no meio a gente está fazendo essa transição. Por quê?
Você já conversou com um cliente que do nada você não sabe entrar na venda? Você perde o fio. O cliente começa a falar do problema do país, disso, de economia, do filho dele. Você fica, putz, cara, como que eu vou voltar? Você precisa voltar. A gente vai estudar sobre isso nas técnicas do Jordan Belfort, da Straight Line, que tem as limitações. Até onde eu deixo o meu cliente conversar, até onde eu não deixo. Porque isso aqui é um grande conceito, né? Você vai montando isso com um conceito em mente. A gente veio do Snap, que é a parte mais que você precisa entender. A gente foi para a apresentação modesta. Agora eu vou para a transição. Como que eu faço essa transição? Porque depois dessa transição, isso aqui pode ficar um pouco uma conversinha com o seu cliente, mas eu tenho que ir para o próximo. Eu também não posso ir direto, sem o cliente falar, interagir comigo. Por exemplo, numa apresentação online, você tem os slides, você vai parando para tirar dúvidas para o cliente, mas você tem uma linha de raciocínio. Aqui no telefone tudo pode acontecer. Por isso que eu não estou dando um script, que vamos ter uma aula também. Mas aqui eu quero que você entenda que você vai indo. Você pode fazer uma lista e ir riscando quais as partes que você já fez. E não deixando o cliente te tirar do foco. Se eu sei que da minha apresentação eu vou para uma transição e para o próximo passo, o cliente perguntar o preço, eu não vou falar. Por exemplo, vamos lá. Ô, senhora Mônica, tudo bem? Eu vi que a senhora está querendo comprar uma casa, eu vi aqui, né, uns 400 mil, é isso mesmo? Olha, então uma oportunidade incrível aqui para a senhora para já ir participar da Assembleia agora em janeiro, tá? Mas eu preciso de 2 minutos do seu tempo. Ela fala, tudo bem, Eduardo? Pode sim. Beleza, olha, a minha empresa tem 42 anos de mercado e só para a senhora saber, a gente já contemplou, né, 500 mil pessoas nos últimos 5 anos, tá bom? Eu sou o gestor de venda aqui, a gente vai bater um papo. Ô Eduardo, mas quanto que é? Olha, senhora Mônica, segura aí só um momento, porque é o seguinte, que vai. Opa, quanto que é o preço? Olha, eu sei que a senhora está muito ansiosa por preço, porque a oportunidade é muito boa, mas, porque quem controla a venda é você. Você tem que seguir uma linha de raciocínio. A grande maioria dos clientes, eles perdem no que o cliente pede. Tem uma linha aqui, o cliente pede um negócio e vai para cá. Aí depois ele vai para cá. Depois ele vem para cá, aí o cliente esqueceu o nome dele. Mas qual que é o seu nome mesmo? Gente, se isso acontecer com você, você está com um erro gigante. Porque você não tem atenção. Qual que é o seu nome? Meu nome é tal. Voltou. Quem manda na venda é o vendedor. Olha, meu nome é tal. Tudo bom? E o seu? O meu é Fernando. Ô, Fernando, tudo bem? Pum, tal. E o cliente não pode perguntar o meu nome de novo, não. Ele tem que saber meu nome. Então, se você vai nessa linha desconexa, você nunca vai chegar na venda. Você não é vendedor. O vendedor tem que guiar o cliente de um ponto ao outro. Tá bom? Então, vamos lá. Eu me apresentei, fiz o Snap. Depois, eu fiz a minha apresentação modesta, minha, como vendedor. Isso serve para quem tem muitas contemplações, quem já tem carteira. Olha, eu contemplei cliente assim, assim, assado. Eu tenho clientes que são assim, assim. Ou então, se você é um novato, não consegue, usa a Unifisa. Você fala por ela. Você foi contratado para usar o nome da Unifisa. Então, você tem essa autoridade. Olha, a Unifisa ela tem 10 anos de mercado, já contemplou mais de 800 mil pessoas. Tá bom? Vamos lá. E agora uma transição. Essa transição, ela é incrível. Sabe por quê? Porque você vai se conectar com as pessoas. Você fala, olha só que aqui tem 2 formas. Você pode usar isso como consultor ou você pode se colocar 3 formas. Você pode fazer isso como consultor, se colocar na pele do cliente ou transferir isso para uma terceira pessoa. Tá bom? Como que você faz isso como consultor? Olha, nem sempre eu fui supervisor de venda, viu? Eu só cheguei aqui onde eu estou desde quando eu fui vendedor, porque eu contemplei muitas pessoas como a senhora Mônica. Então, senhora Mônica, passei. Só isso. Vou fazer como se eu fosse, que é o que chama transferir a jornada. A jornada não é minha, eu vou transferir ela. Olha, eu atendi um cliente, a Fernanda, viu? Uma cliente minha que me lembra muito a senhora Mônica. A Fernanda era igual a senhora. Ela me ligou, ela queria uma casa, e eu ajudei ela assim, assim, assado. Por isso, transferência de jornada. Como consultor, a gente já falou, você pode falar também como se fosse você. Olha, eu, senhora Mônica, assim como a senhora, eu comecei a comprar consórcio 10 anos atrás. Hoje eu moro numa casa de 500 mil
graças ao consórcio. Eu pago uma parcela que eu não pagaria nunca no banco. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de frase, pega o seu cliente numa conexão vital, que é a grande palavra que a gente tem aqui. Conexão vital. Eu duvido que você já ouviu alguém vendendo consórcio assim. Porque quem vende consórcio assim que eu já vi, não fala alto. Não quer que ninguém escuta. Olha, é a minha empresa tal. Você vê o cara conversando assim, ele está usando técnica que ele não quer que você escuta, gente. Ele quer vender. Agora, a gente que grita muito, eu já não gosto muito. Eu acho que tem um momento, mas vendedor muito barulhento é pouca técnica. Então, quando você fala com o seu cliente assim, olha, senhora Mônica, a minha empresa contemplou mais de 500 mil pessoas nos últimos anos. Por isso que nós chegamos aqui onde nós estamos. E a gente vai conquistar muito mais mercado, viu? Por isso que eu tinha uma cliente chamada Fernanda, que ela é igual a senhora. Ela queria uma casa, ela morava de aluguel, e eu ajudei ela assim, assado, XYZ. Eu me conectei com a cliente. Ela é igual a mim. Ela é igual ao cliente que eu já atendi. Ela não está sozinha. A gente quer fazer parte do mundo. A gente quer que alguém nos abrace. Por isso, senhora Mônica, eu vou cuidar da senhora igual eu cuidei da Fernanda. E hoje eu vou na casa dela, eu tomo até chá. Ela me liga, eu conheço os filhos dela. Tá bom? Próximo passo. Gente, é isso. Um dos maiores vendedores do mundo, que é um cara que entrou no Guinness, que é um vendedor de carro, ele vendia para toda a família. Por quê? Um dia ele vendeu para um cara e ele sempre no Natal, ele mandava cartão para esses clientes escrito à mão e assinado por ele, e ele mandava também no aniversário. Numa época que não era digital, você lembrar do aniversário de uma outra pessoa era algo muito importante. Hoje o Facebook te lembra, mas isso há 50 anos atrás, e ninguém até hoje conseguiu quebrar o recorde dele, tá? Ele mandava cartões. Então o que aconteceu? Quando alguém de uma família precisava de uma indicação sobre um carro, ele falava, conversa com esse cara. Essa conexão ele fazia através de cartões de aniversário. E aí o cliente indicava ele para uma outra pessoa. Essa conexão dá para fazer dessa forma e dá para fazer também quando eu identifico na minha cliente uma história que já aconteceu. Se não tiver acontecido com ela, busque com seu supervisor histórias. Histórias conectam pessoas. Por que filme, gente, é tão importante? Porque a literatura, a arte é importante, porque você conecta pessoas, tá? Vamos lá, Snap. Porque a minha empresa é isso, e porque eu já fui como a senhora, eu já vi pessoas como você, eu já ajudei pessoas como você. Tinha uma história que a gente usava no outro consórcio, que essa história virou um jornal, que é uma história real, foi uma história do consórcio, de um vendedor que eu conheço, só que o consórcio imprimiu no jornal e deu para todos os vendedores, para os vendedores usarem na venda. Consórcio para adesão. Consórcio para adesão, que às vezes o vendedor critica. Sabe o que aconteceu? Esse cara chegou no consórcio com adesão, que é um consórcio com adesão daqui de Minas. Esse consórcio não tem data de faturamento de caminhão. Então o grande diferencial dele é esse. E a gente usava muito. Esse cara chegou, conseguiu contemplar uma carta de 80 mil, na época, né, uns 10 anos atrás. E com esses 80 mil ele comprou 3 carros, 3 caminhões 3 quartos de menor valor. Cada um era 20, 30 mil e há 10 anos atrás você conseguia comprar alguma coisa lá, 80, 90. A partir desse momento o cara começou uma empresa. Só que 5 anos depois que ele contemplou, ele tinha uma empresa gigante que começou com os 3 caminhõezinhos dele, 3 quartos, que esses 3 caminhõezinhos 3 quartos ele contemplou no consórcio com adesão que não tinha data para faturar. Essa história conectou milhões de vendedores com milhões de clientes, que inclusive vários deles contemplaram. Histórias conectam pessoas. Escreve isso. Você precisa de história, você precisa de conexão. Você precisa de uma conexão forte com o seu cliente. Para cliente, quando ligar uma outra pessoa, do consórcio tal, eu tenho meia parcela, o cara falar, eu já estou sendo atendido pela Unifisa. Você já ligou para alguém e o cara falou, eu já estou sendo atendido?
A gente tinha alguns casos, pô, tá sendo atendido pela Porto, tá sendo atendido pela Embracon. Mas você já parou para pensar que por que o cara tá sendo atendido? Ele não fechou. E ele não quer um outro atendimento? Eu falo, putz, velho, me passa o telefone desse vendedor. Eu quero conversar com ele e saber o que ele faz. Porque você não quer conversar comigo. Então, faça essa conexão com o seu cliente que você vai fazer venda, tá?